Salve, galera, cartoleiros e cartoleiras, sejam bem-vindos novamente, hein, Paulo, ao vídeo. Última rodada do primeiro turno, o campeonato está chegando a seu meio e a gente vai gravar o vídeo das dicas finais. Gostaram das dicas da rodada 18, Barreal e Neymar? Pois é, a gente sempre tem uma surpresa e nessa rodada não vai ser diferente, hein, Paulo? Todo mundo vai de Cruzeiro, né, Cruzeiro e Santos, vai fechar a zaga, né? Todo mundo vai com 5 no mínimo, mas a gente corre nesse vídeo aqui, acompanhe que a gente tem umas dicas interessantes para você se diferenciar e fazer mais de 100 pontos e ganhar do seu concorrente. Corre com a gente, veja nosso conteúdo após a vinheta. Trazendo agora os jogos dessa rodada, 19ª, última rodada do primeiro turno, rodada que se inicia com 3 jogos que a gente vai ter a escalação e 2 são bem favoritos para essa rodada, né? O Flamengo contra o Mirassol, o Flamengo está priorizando o Brasileirão, creio que vai com o time titular, então aí não tem muitas dúvidas, mas o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil, jogou 88 minutos com um jogador a menos, correndo num gramado sintético, e na terça-feira, melhor dizendo, viaja para Colômbia para enfrentar o Atlético Nacional, então altitude, pode mesclar, né? Então vai ser interessante que a gente vai ter a escalação. Red Bragantino Internacional, todos os jogos às 8h30, essa rodada é um pouco diferente, né, Sandra? A gente tem 5 jogos no sábado, geralmente é poucos jogos no sábado, muitos no domingo e na segunda. E se a maioria dos jogos são no sábado, finaliza com Fortaleza e Botafogo às 8h30 e Bahia e Fluminense também no sábado às 9h. E para variar, na segunda-feira, né, Paulo? Juventude. Domingo a rodada se inicia com Vasco, Atlético Mineiro, Palmeiras e Ceará, ambos às 16h. Palmeiras também com favoritismo, né, mas não tão grande assim. Cruzeiro e Santos, um jogo muita gente vai pesar às 18h30, e a rodada finaliza com Grêmio e Sport, 8h30, na segunda já é de lei, né? Jogos de Juventude, final de semana, não é no final de semana, é na segunda-feira, pega o Corinthians. É isso aí. Vamos lá, Paulo, aqui a gente sempre traz, né, o favoritismo da casa de aposta, e é uma rodada marcada com grandes favoritos, né? A gente coloquei logo os 5 principais, como o Paulo já falou, Flamengo e São Paulo, depende muito como São Paulo vai escalar, mas mesmo com um misto, eu não acredito que São Paulo tenha elenco para ir todo reserva, já vai ser favorito no Morumbi contra o Vitória. Deve ganhar. Temos o Palmeiras e Ceará que tem que dar uma resposta, e eu concordo com esse. Só que o Ceará é um time chato que trabalha em transição, mas o Palmeiras também joga de forma que marca individual. Vai ser um jogo interessante, que os dois jogam um pouco parecidos, né, Paulo? Aí o Grêmio Sport, quem escalar do Grêmio, pô? Ó, essa vai ser nosso dilema aqui no vídeo. E o Cruzeiro, o principal foco aí da rodada contra o frágil Santos. Verdade, o Cruzeiro no Mineirão é realmente um favoritaço, né? No Mineirão é um dos mandantes que acumula mais pontos dentro de casa. Tem que ficar atento que o Santos jogou em linha baixa contra o Flamengo e ganhou. Jogou em linha baixa contra o Vitória e ganhou. Então, quando ele joga recuado, ele tem umas transições interessantes, né? O meio de campo é muito bom, só que tem o Neymar, que fica ali com o Barreal, Rolês, então tem uma troca de bola interessante, mas o resto, realmente, a defesa. E Brazão, que é um grande goleiro. Bahia, Paulo, eu marquei como amarelo. Eu não acho o Bahia tão favorito assim que o Fluminense, apesar do Fluminense estar uma draga, eu acho. Meu Deus, o Fluminense está muito ruim. Fluminense. Você acha que o Bahia ganha, Paulo? Acho que ganha. Fluminense que eliminou o Internacional, né, na Copa do Brasil. Venceu bem fora de casa, mas ainda está se recuperando, né? Aparentemente, Renato Gaúcho está começando a fazer alguns ajustes para sanar a saída de John Arias, mas é o Fluminense que está indo no mercado, né? Já tem 3 a 4 nomes engatilhados para poder dar uma renovação. Acho que o Bahia, na Fonte Nova, é favorito, sim. Essas contratações do Fluminense talvez mudem um pouco o status, né, do time, porque realmente não está legal. Eu coloquei verde aí o Corinthians com o Juventude, porque o Juventude realmente vem muito mal. Porém, tem uma mudança do técnico, né, Carpini, que mostrou, né, Paulo, que é um técnico bom para curto prazo, para resposta de crise. E ele conhece como ninguém o Juventude, né? Trabalhou há muitos anos, levou o Juventude para a Série A. Vamos ver. É um jogo que eu acho que o Corinthians ganha, mas não pesaria muito no Corinthians, mente machucado, muito desgastado aí da Copa do Brasil. Vamos ver. É uma incógnita. Estou gostando muito do Galo, Paulo. Assim, no ataque, né? Porra, time muito forte. 4 atacantes, ataca às vezes com linha de 5. Eu gostei muito. Há muito tempo eles vinham falando, mas o resultado não vinha aparecendo. Agora apareceu o resultado.
mesmo perdendo o Flamengo, teve chance. O Hulk perdeu um gol de cara. Eu acho que vai amassar o Vasco. É verdade. E lembrando que esse confronto é o inverso, né? É o Vasco dentro de casa e o Atlético Mineiro fora, né? É no São Januário. Boa. Tá bom. É verdade. E aí, então, apesar do favoritismo do Atlético, o São Januário sempre é difícil. Equilíbrio nos dois últimos, né? Red Bull e Inter, dois times que realmente estão numa transição aí de caindo no campeonato, a verdade é que o Inter até agora não se encontrou. Verdade. E o Botafogo, a gente ainda na dúvida, né, Paulo? Vai ou não vai, né? O Botafogo ainda se encaixando com... Sempre quando troca jogador é difícil, né? O time encaixar, técnico novo. E o Fortaleza também, como técnico novo, uma incógnita para ver se dá a resposta. Eu acredito numa vitória do Fortaleza também. E aí um ponto que pode entrar na análise é que o treinador do Fortaleza era o treinador do Botafogo até mês passado, né? Então conhece bem o que vai enfrentar, né? Eu acho que é um jogo para 1-1. Vamos começar com ele, já que a gente está falando do Fortaleza. Sim. Agora a gente está nos palpites, pessoal. Aqui a gente começa a segunda fase da nossa ciclo da mitada, né? Todo mundo já conhece um pouco os vídeos aqui. Quem não está aqui, quem está a primeira vez, a gente começa falando dos palpites. Não é para acertar palpite, é para ver os cenários. E daí a gente vê quem vai ter saldo de gol ou não. Eu já falo que, apesar do favoritismo, difícil a rodada com saldo de gol. Só o Cruzeiro aí, talvez o São Paulo, né? Eu acho que o Flamengo toma gol. Dos grandes favoritos, eu acho que o Palmeiras também toma gol. Vai ser difícil o saldo de gol. Vamos ficar atentos. Verdade. Para fechar logo essa coluna, diga aí, Paulo. Red Bull Bragantino Internacional. Eu também acho que pode ser empate esse jogo. Também, 1-1 aqui. Ambas marcam, né? Difícil. O Inter é muito cansado. O Inter joga Libertadores contra o time brasileiro, né? Flamengo, né? Salvo engano, essa. Imagine Só que o Flamengo poupou na Copa do Brasil, né? Então, e o Inter não. O Inter vem mais desgastado. Quem sabe o Inter não poupa, né? Mais difícil a gente começar a elaborar essas hipóteses de poupar. Eu vou acreditar que essa rodada, Paulo, os times já pouparam o que tinha que poupar. Agora é foco total no brasileiro. Senão você começa a perder muito jogo. Eu acho que vai ter pouca gente que vai poupar. Vasco e o Galo, e aí? Esse Vasco é uma incógnita incrível. O Galo é uma crescente incrível. Gosto muito do Galo jogando no ataque, né? No ataque, gosto muito. O Vasco joga hoje na Copa do Brasil, fora de casa contra o CSA. E o Atlético Mineiro... Não, é São Januário, pô. Perdão, São Januário. E o Atlético Mineiro ganhou ontem do Flamengo nos pênaltis, perdeu o jogo, mas se classificou. Acho que esse jogo aí... Ou o Atlético Mineiro vem sem saldo de gol, vai ser empate, 2-2. Eu acho que é 2-1 Galo. Bora botar assim? Mas o Galo toma gol, o Vasco dedicado é muito forte, né? Não tem como não fazer gol. E a gente já preencheu aí os favoritos, né? Que é o São Paulo e Cruzeiro. Com saldo de gol, a gente acredita. Difícil o Vitória fazer gol, mas o Vitória fez gol contra o Mirassol, quase faz contra o Inter, fora de casa. Botafogo, nenhuma chance, quase. Vitória está melhorando, jogou bem contra o Palmeiras, mas foi o Palmeiras reserva. Então, a gente ainda não acredita num favoritismo aí do Vitória fazer gol, né, Paulo? E tem Juventude e Corinthians. O Bahia tem favoritismo da casa de aposta, mas eu acho que vai ser um jogo equilibrado. O Renato Gaúcho gosta desses jogos, né? Joga atrás, tem uma boa transição. O Bahia também cozinha muito bem de campo, é aquele jogo bem estudado de poucos gols, né? Acredito 1-1 ou 1-0 Bahia no máximo aí. Juventude e Corinthians, é um jogo aí. Juventude tem que dar uma resposta urgente, senão vai cair. Contra o Corinthians, que teve o desgaste da Copa do Brasil, mas que precisa responder também. Eu acho que não vai poupar. Memphis, que saiu machucado, né? Perde bastante, né, Paulo? O Yuri Roberto, o Garro jogando muito, né? Caramba. Jogou bem pra caramba. Ele toca pouca vez na bola, mas bota os caras na cara do gol. E aí, esse jogo... Rapaz, é difícil esse jogo aí, viu, Paulo? Eu acho empate, 2-2. Boa. Eu acho que o Corinthians não tem um ganhador mesmo, não. Eu não acredito que o Corinthians ganhe, não. É um confronto difícil, né? Juventude querendo dar uma volta por cima, querendo, né, dar uma resposta pro torcedor. Lembrando que o Juventude tem 2 jogos a menos, né? Então... Isso é um gás a mais para o trabalho de Thiago Carpini. E o Corinthians também não pode vacilar no Campeonato Brasileiro, né? Tem que ir ficar próximo ali da vaga da Libertadores e tal. Então, acho que empate está justo. É isso aí. O que a gente está falando, pessoal, aqui é o jogo não bote defesa, mas bote ataque.
Juventude, difícil você apostar no ataque, né? Que é o Batalha, às vezes joga o Gilberto, Talhari. Então, e o Carpini vai chegar e vai mudar muito. A gente já conhece, então é difícil apostar nesse jogo. Aí os mais calados refletem o que a gente falou. Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, né? Isso aí. E aí começa a vir o São Paulo, que a gente não sabe, mas a gente vai saber a escalação, né, Paulo? Será que a Arboleda joga? Eu acho que não. Sai machucado. Bem difícil. Luciano talvez poupado, ele vem jogando os jogos. Garro, fora de casa, difícil apostar, mas, porra, joga muito. Eu acho que o Flamengo vai com tudo, Mirassol também. Eu acho que Felipe Luiz, de técnico, quem tiver grana, seria o melhor mesmo, né, Paulo? Tem quase todos os jogadores do Flamengo. Aí tem um Villalba do Cruzeiro, né? E o Roberto também do Corinthians, outros que fogem aí da curva, né? O Roberto, o Crespo. Mas depende muito também como é que vai ser a escalação dos times, né? É o que a gente está vendo, né, pessoal? Você vê que não tem nada de diferente. São os mais calados, sempre são os mais favoritos. Estamos aqui justamente para mostrar para você coisas diferentes. A gente vai ter uma base, daí a gente vai começar, mas a gente vai ter umas surpresas aí. Vamos lá. Bom, agora trazendo o top 5 de cada posição, né? Como a gente sempre traz aqui. Goleiros: Cássio, Rafael. Acho que Rafael joga porque ele foi expulso com 2 minutos de jogo, então acho que ele vai para o jogo. E o Vitória, querendo ou não, fora de casa, está construindo 2, 3 chances. E aí, São Paulo segurar a sala de gol, como a gente trouxe nos palpites, ele pode fazer 8, 9 pontos, quem sabe. Hugo Souza do Corinthians, fora de casa. Dá uma mitada, né? Igual a Brasão, né? Ele vai ter que... A gente estava conversando sobre isso aqui no off, né? De Juventude chuta muito, principalmente fora da área. Isso me chamou a atenção. É o desespero, né? É o esporte Juventude e tá meio desesperado, né? Estão muito afundados na tabela. Aí eu coloquei o Lucas Arcan, caso o São Paulo vá à reserva, pode ser uma boa possibilidade. E o Rossi do Flamengo também pega o Mirassol, que finaliza bastante. Flamengo dificilmente toma gol no Brasileirão. Pode ser que tomar, a gente acredita que deve tomar um gol. Mas se não tomar, o Rossi com certeza vai mitar, porque o Mirassol chega muito nessa. Com certeza, Ele ataca, ele tem essa postura, apesar de ser transição, mas eles chegam muito. Às vezes até propõe o jogo. Difícil propor o jogo contra o Flamengo, né? Mas dentro do Maracanã. Mas como o Paulo falou, eles finalizam bastante. É aquele time que, diferente do Bahia, que toca muito lateral, constrói até achar um espaço, eles não, verticalizam logo. Então, tem uns passos meio de quebrar a linha rápido para chegar, muito parecido com o Condé, né, Paulo? Quebrando a linha, sendo muito mais vertical do que... E aí, com isso, ele chega muito na cara do gol, o que é perigoso, às vezes, na transição, fazer um golzinho, porque sai de cara com o Rossi, né? Então, muito cuidado. Você pode fazer 12 pontos ou, às vezes, 1, 2, porque o Mirassol pode fazer um gol e segurar. Zagueiros, né? Villalba do Cruzeiro, não tem muito o que falar, unânime, muita média básica. Léo Pereira e Ortiz também, jogo aéreo do Flamengo é muito forte. E os dois sempre muito acionados. Wagner Leonardo do Grêmio, né? Pega o Sport e vai estar entregando ali 3 desarmes por jogo, fazendo 4, 5 pontos. O Sport toma muito gol aéreo também. Ele é muito forte nisso. Gustavo Gomes do Palmeiras, Arboleda ou Ferrarese do São Paulo. Se alguns desses jogar, a gente vai ter aí a confirmação da rodada que a gente vai ter a escalação. Laterais dos dois do Palmeiras, Piquerez e Paulo Henrique do Vasco, joga no São Januário também, tem muita média básica. O Willian e Kaique do Cruzeiro, também um deles vai ser unânime para muita gente. Enzo Dias do São Paulo, vamos ver se ele vai ser poupado, já que o Wendel tá machucado, né? Então, em teste só tem ele, vamos ver. Juba e Gilberto do Bahia, contra o Fluminense. E o Vitinho do Botafogo, uma aposta aqui também, um Vitinho que entrega muita média básica. Alguma coisa você vai falar? Não, isso aí. Laterais sempre tem muito, né? Isso aí. Estou preparado aqui para os meios. Muito também tem meio ataque, né? Vai diferenciar. Meias tem Arrasca, Matheus Pereira, Rodrigo Garro, fora de casa, que seria uma aposta, porque fora de casa ele não tem jeito tão bem assim, mas tá jogando bem. Maurício do Palmeiras, Savarino do Botafogo, voltou a jogar bem nas últimas 2 partidas, registe. Lucas Sacha do Fortaleza, também para diferenciar. Aqui um enfrenta o outro, né? Savarino e Sacha se enfrentam. E o Jean Lucas do Bahia também, na Fonte Nova, ele gera muita média básica, né? Fora de casa, não, na verdade, o Bahia, como um todo, fora de casa, não joga bem, né? Mas dentro de casa. Já chegamos nessa conclusão. Corinthians, Bahia, tem times caseiros, né? Não tem jeito. É verdade. Atacantes também, muito óbvio, alguns, né? Caio Jorge, o Vergete por se tratar do São Januário, aí pode ser uma aposta essa rodada. Pedro e Samuel Lino do Flamengo, também muita gente vai no Pedro Samuel Lino para enfrentar o Mirassol. E o Roberto do Corinthians, pega o Juventude, segunda-feira, quem quer segurar um atacante para segunda-feira. Bright White, Christian Oliveira do Grêmio,
Um dos dois, eu não dobraria. Você dobraria? Não, dobraria não, mas eu com certeza vou com um do Grêmio. A gente vai escalar aí. E eu acho que é Bright White, por estar mais próximo do gol. Christian Oliveira joga muito de ponta, né? Então, às vezes, ele não tem muito espaço para chegar na frente do gol. Aí tem Facundo e Vitor Roque do Palmeiras. Também pego ali o Ceará, os dois. Tem muita Inclusive, Vitor opção Roque aí, jogou Paulo, muito nessa bem, mesmo rodada, com a menos. E tem o Luciano e o Ferreirinha do São Paulo também, que a gente vai ter a escalação para poder saber, né, Sanu? Quem que vai Ferreirinha que jogar de precisa fato. muito de espaço, né? O Vitória não vai dar espaço para o São Paulo, esse que é o problema. A transição, vamos ver. Mas o Vitória é muito frágil, né? É nossa base aí, azul, né, Paulo? Verdade. E o Arrasca, mito, que foi poupado na Copa do Brasil, eu não iria sem ele, não. Ainda mais num jogo aberto. O Mirassol é um jogo que sempre tem muitos gols. Ou seja, vamos ter um atacante do Flamengo, com certeza. E o zagueiro é de lei para tentar fazer um golzinho com eles, né, Paulo? Quer começar por onde, Paulo? Sempre começa com o goleiro, né, Sandro? Para Rapaz, o fechar. goleiro sempre é mais difícil, né? Seria o mais fácil seria com o Cássio, mas eu não vou com o Cássio, né? Vamos botar um Vamos goleiro aí ver. para imitar. Eu botaria o Hugo Souza para arrebentar com tudo. Que é um goleiraço Boa. e para fazer, gerar ponto aí. E se for com saldo de gol, fazer 15, 18 pontos, quem sabe? Difícil o Corinthians não tomar gol. Não tomou contra o Palmeiras, né? Dentro de casa, mas lógico, teve um expulso, né? Verdade. Vamos lá. E agora, zagueiro ou lateral? Para zagueiro, vamos na ordem agora aí. Zagueiro, é Léo Ortiz, né? Para não fugir muito. Seria Arboleda para mim, mas Arboleda eu acho que não joga. Pelo que Crespo falou, a lesão deve ter sido séria, né? Léo Gustavo Gomes Pereira. não estou gostando. Lianco Léo joga Ortiz. fora. É Léo Ortiz mesmo. Impressionante, né? 7 cartoletas ainda, Sandro. Eu acho que é por ele ser. Ele começou muito barato, ele foi um dos escolhidos, né? Bom e barato. E aí ele não consegue gerar uma média para como é zagueiro, para valorizar, e fica nesse preço mesmo. Ótimo, obrigado, Cató. Isso aí. Senão, nosso bolso não ia dar. Lateral, cara, aí tá uma dúvida que a gente pode dar uma diferenciada boa aí, né? O William Mito, a gente não vai deixar. Paulo Henrique, né, Paulo? Sempre é um vai e vem, é uma irregularidade incrível. Um favorito mito mesmo seria o Piquerez, mas não estou confiando muito não no Palmeiras. Não sei se ele vai ser poupado. Tem o Juba, né? O Bahia dentro de casa. Giai, monstro também. E aí, Paulo? Reinaldo, não gosto. Gilberto, né? Tem imitado também. Rapaz, complicado. Eu gosto muito do Enzo Dias, do São Paulo, mas não sei se vai jogar também. Né? Ainda não está provável. Nem está provável. Vamos botar o Juba? Botar um do Bahia aí. Juba. Jogar contra o frágil Fluminense. Nos garantiu 8 pontos na última, né? Foi, Ele vai para o ataque, né? Aí eu estou apostando o seguinte: como está sem ainda vou fazer aqui a minha análise, como está sem o Puga, aí ele botou o Borducci para dobrar à esquerda, né? Porém, o Borducci se machucou. Então agora o Juba vai ter Juba e Juba, né? Para atacar, talvez ele bote o Kaique no ataque ali, mas o Juga vai ter mais liberdade para atacar. Eu apostaria no Juba para fazer pontos ofensivos. E aí o meia, Paulo, vamos lá. Rapaz, eu adoro o Galo, meia. Né? Mas fora de casa Neymar tem jamais. Ele. Tem ele. Contra o Ceará, né? Everton Ribeiro. Não tem opção não, cara. É isso mesmo. Eu gosto muito do Bobadilha, né? Que a gente não sabe se vai jogar, mas é um jogador que é muito defensivo, né, Paulo? A gente tem o Jean Lucas. Olha o Bobadilha, velho. Olha a média do cara, mano. Muito boa. E contra o Vitória gera muito desarme ao contrário, né? Cede muito, porque existe uma trocação no meio de campo. Savarino é uma boa. Você escolhe, Paulo. Tá difícil. Difícil. Lucas Sacha joga. Maurício. Maurício. O Maurício tá jogando muito. Não jogou bem, demais. Não gostei dele contra o Corinthians, porque também, rapaz, muda muito o cenário quando você joga com menos um, né? Ele acabou sendo muito desgastado ali. O Corinthians recuou e aí já estava com a vantagem, entre aspas. Estava com a vantagem numérica e a vantagem no placar, né? Vamos dizer. Aí acabou o Palmeiras. Não dá para avaliar. Ataque, Paulo. E aí?
Vamos nessa. Bota o do Flamengo, cara. O Flamengo Caio Jorge. Já tem. Caio Jorge é obrigação. Tem o Pedro, né? Eu dobraria o Flamengo, hein? Vamos dobrar? Ó, o Samuel Lino não tá, viu? Só para trazer aqui a informação. Ainda não tá provável. Não sei porquê, né? Teve alguma contusão? Bota o Pedro, então. Bota. Rapaz, eu tô gostando do Galo. Eu iria de Hulk aí, viu? Para diferenciar. E Bright White na reserva de luxo. Iria assim. Loucura. E você? Boa. Gostei. Bom demais. O Galo. Eu fico na dúvida de botar o Hulk, como eu falei, porque o Galo hoje está muito sortido, né, no ataque, tem muita opção, mas o Hulk participa de tudo, né? Ele é o centro, é bola parada. Eu iria assim, nosso time, para dar uma diferenciada no ataque, pessoal. Todo mundo vai pesar aí no Cruzeiro, né? Você não tem outro atacante. Flamengo contra o Mirassol, o Lino. Tá, como o Paulo falou, em dúvida. Paulo, eu acho que esse time aí tá bom, né? Claro que a gente tem mudanças. Colhe na nossa live sábado, pessoal. 11h30. Lá a gente fecha o time. Esse é o nosso plano de sócios. Quem quiser colar. Na virada do segundo turno vai ter uma promoção, hein, Paulo? Para a gente ter mais sócios aí. Né? Colar com a gente. A gente, lógico que tem os vídeos, mas a gente também dá dicas especiais e conteúdos diferentes dentro do plano de sócio. Acabei de mandar algumas informações do plano de sócio. Colhe com a gente, pessoal. Nosso plano está mitando demais. A gente deu a dica do Barreal e Neymar. Ninguém foi assim, Paulo. E tem um sócio meu que fez 122 pontos. Foi de Flaco. A gente falou que seria uma boa opção. Porque a gente também... Por que não foi para o Palmeiras? A gente estava na dúvida se ia poupar ou não. Se poupasse, Flaco é ótimo, né? Ótima opção, ainda mais contra o Vitória, que toma gol. 70%, né, dos gols, né, Paulo? Imagina, de bola parada. Incrível. É isso aí, Paulo. Vamos para mais uma mitad, hein? Confiante? Confiante, rodada boa, 10 jogos. Está debilitado fisicamente, mas aqui na raça, na luta. Exatamente. Deixa o like, galera. Se inscreva no canal, aperta no hypar, comenta aí qual é o jogador que a gente colocou aqui que você vai escalar também. E, como de costume, vamos em busca dela. A mitad eu gosto de rodadas com 10 jogos. Tô sentindo que vai ser de 100 pontos para mais. Isso, diferente. A gente botou uns atacantes que muita gente não vai botar, como o Hulk, né? E o Bright White. Bright White vai fazer 2 gols no esporte. Vamos lá. Um abraço, Paulo. Valeu, galera. Colhe mais.